Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira. A gente tem uma live aqui com a Maiara Paixão, grande Maiara, jornalista, querida, minha aluna. Boa noite a todos, vamos chegando. Oi, Carla. Oi, Fábio. Oi, Soraya. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, seguros. Vamos lá? Eu vou chamar a Maiara Paixão para ela se apresentar, conversar um pouquinho com a gente. Vamos aguardar a Maiara chegar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de fake news. Oi, Maiara. Oi, Mo. Tudo bem? Deixa eu colocar meu fone. Peraí. Pronto. Tudo bem? Tudo certo, e contigo? Tudo bem. Hoje é sexta-feira, sextou. Sextou, né? Se é que nessa quarentena a gente consegue sextar. Sextou. Você já desligou aí o seu home office, né? Já parou de Desliguei trabalhar? porque hoje temos esse espaço de conversa, né? Então não vou trabalhar até tarde. Já desliguei. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu queria que você se apresentasse, que você contasse quem você é, de onde você vem, o que você anda fazendo, né? As pessoas estão chegando. Oi, Lu, Camila, que saudade! Se você for reconhecendo alguém, vai falando com as pessoas. Que bom que Ah, eu tô vocês me estão aqui, sentindo a blogueira, Gabi. né? É, Mas tô vendo que meus bom. amigos também. É. Ah lá, Gabi Guelph chegou. Que bom que vocês estão aqui. A gente tem aí um assunto sério para falar, mas eu vou deixar a Maiara começar a se apresentar. Maiara, conta um pouquinho quem é você. Tá bom. Mo, primeiro, você me ouve bem? Eu não, eu Eu não sou te muito ouço boa com super essas bem. tecnologias. Tá bom. Então, primeiro, obrigada por esse espaço. Acho que é bom compartilhar aqui com o pessoal que eu sou uma aluna de longa data da Mônica. Foi minha professora no ensino médio, minha educadora, na verdade. Acho que a Mônica é uma educadora brilhante. E não estou falando isso só porque estou conversando aqui com você, eu falo isso para todo mundo. E continuo sendo aluna dela, estudando inglês, né, na tentativa de ficar fluente nessa língua que é tão necessária, mas para mim é tão difícil. E sempre conto com a ajuda, com a parceria dela como amiga e professora. Então, obrigada, parabéns por esses espaços. Eu vou me apresentar muito brevemente, gente, porque tenho muita vergonha de falar de mim, então prefiro que a gente fale do assunto da vez, que é jornalismo e fake news. Mas, bem, eu sou Maiara, né? Sou aqui de Guarulhos, da terra do aeroporto. Eu fui estudante do Parto, eu não fui lá onde eu conheci a Mônica. Hoje eu sou estudante do final do curso de jornalismo já lá na USP, estou no meu 5º ano. A expectativa era formar no final desse ano, mas com a pandemia eu acho que vai ficar para o ano que vem. Bem, desde o início do curso eu venho trabalhando já com jornalismo. Então, trabalhei 3 anos no Jornal Brasil de Fato, onde eu cobria, acho que dá para a gente descrever como direitos humanos e política. Foi um espaço fantástico de aprendizado, que eu sou muito agradecida. E fiquei lá desde o final do meu 1º ano de graduação, então do final de 2016 até o final do ano passado. Foram 3 anos redondos. E aí, desde o início desse ano, eu estou numa associação chamada ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E aí é um trabalho um pouco diferente, não é uma redação. Então é um trabalho que funciona monitorando a profissão dos jornalistas no Brasil, trabalhando para que a gente tenha direitos, espaço para produzir nossas investigações, monitorando a liberdade de expressão. É um trabalho diferente, mas complementar. E aí, fora isso, fiz alguns trabalhos como freela, um que você até ajudou muito, e vou tentando trabalhar em cima desses temas, principalmente direitos humanos, liberdade de expressão, América Latina, que é a minha grande paixão, e por aí vai.
A Maiara, a nossa história vem de longe, né? A gente começou mesmo como professora, ensino médio, enfim, e acabou que a gente hoje tem um outro tipo de relação, e agora, distante, os cafés, eles são cada uma na sua casa. Aos sábados de manhã, a gente tem as aulas para a Maiara desenvolver cada vez mais esse lado profissional dela, e para que ela... eu falei isso na outra live com a Alessandra, Maiara, eu vou repetir aqui. Eu acho que quando você aprende línguas, não é uma questão de dominação, quem domina, é uma questão de necessidade. Hoje em dia, para você entender tudo o que acontece, para você entender um pouquinho da visão do outro, você precisa saber línguas, né? Então, o inglês é uma grande porta para a sua abertura de mundo, né? Você vai ver o mundo pelos olhos das outras pessoas. Então, é extremamente importante isso, esse movimento todo que você faz de estudo, não só do inglês, né? Você estuda espanhol, e eu sei que você está buscando outras coisas, e eu acredito que para o jornalismo seja importantíssimo que você se dedique ao aprendizado de língua, né? Eu acho que não tem outro caminho, é por aí mesmo. Acho que é bem importante, Mo. Mas Diga. hoje, né, a gente vai falar um pouquinho, a Maiara, ela fala que falar dela profissionalmente, ela não gosta, né, mas eu conheci a Maiara há 4 anos, quando ela começava na faculdade, conheci assim, a Maiara jornalista, porque até então era a Maiara minha aluna do ensino médio, a Maiara jornalista, fez um projeto de fotos, e daí me chamou para tirar umas fotos, e a gente foi até o Pacaembu, enfim, foi um projeto bem bacana. Depois se você quiser sentir a vontade, você fala. Então eu conheci a Maiara no começo, antes da carreira, no começo da carreira, e tô vendo Maiara praticamente uma jornalista formada, né, que tá quase. E eu queria conversar com você sobre um assunto que é muito importante hoje em dia, e para as pessoas que escutam a gente, essa live ela fica gravada para as pessoas que assistem depois, que tem a ver com as fake news, né? Que hoje em dia, agora, nesse momento delicado de desafios que a gente vive, as fake news elas se tornaram aí um grande problema mundial, né? Não é brasileiro, é mundial. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre as fake news, e aí eu tenho algumas perguntas para ir fazendo durante a nossa conversa. E, Maiara, olha, quando as pessoas me mandam mensagem e eu replico dizendo, olha, isso aí é uma fake news, por favor, não compartilhe. Tem muita gente que me pergunta assim, mas como você sabe que isso é fake news, né? De onde você tirou, onde você viu? Como é que as pessoas podem identificar as fake news, e o que são as fake news, e fala um pouquinho. Vou te ouvir agora. Mo, então, acho que para começar é o seguinte, eu não sou nenhuma especialista em fake news, acho que é interessante falar que existem jornalistas que são especializados em trabalhar contra a desinformação, e acho que eles são as pessoas mais capacitadas para falar sobre isso. Mas é claro, a gente que está se formando, que trabalha com o tema, que trabalha cotidianamente com jornalismo, acompanha a discussão também, ouve a opinião dos colegas que estão estudando o tema para poder debater. Então é isso que eu vou trazer. Não são coisas necessariamente que eu estudei, que eu aprendi ou que eu formulei. É todo um aglomerado que eu aprendo com os meus colegas, que são bem mais capacitados que eu nessa área. Uma das coisas que me fez escolher o jornalismo, mas principalmente que me faz continuar sendo apaixonada pela profissão, tudo bem que só estou há 4 anos, né? Eu falo como se eu tivesse há 20 anos na profissão. Mas eu acho que uma das principais coisas é que é um aprendizado diário e é um aprendizado constante. Uma coisa que você aprende desde o início é que a fake news ela não nasceu agora. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Assim como o jornalismo ele não é importante só quando a gente tem um momento de pandemia da Covid-19, e eu não estou menosprezando essa pandemia, que certamente é o maior problema em escala global e talvez nacional que a gente vive no século XXI, mas o jornalismo não passou a ser importante agora e as fake news não surgiram agora. Fake news, notícias falsas, desinformação, acho que são todos nomes chaves que a gente pode chamar esse fenômeno que é espalhar mentiras como se elas fossem verdade.
Isso sempre aconteceu. Isso acontece se a gente pensar em grandes momentos da história brasileira, ditadura militar, uma chuva de fake news. Depois, redemocratização, uma chuva de fake news também. Espalhar notícias falsas sempre foi um fenômeno que ocorreu. Só que ele ganha outra escala a partir do momento em que as redes sociais, em que as plataformas digitais, elas se tornam o principal meio de comunicação das pessoas. A disseminação agora dessas notícias é muito rápida, é muito instantânea. Se eu formulo uma fake news, se eu tiro uma informação aqui da minha cabeça, digito no WhatsApp, dou um modelinho para ela bonitinho como se ela fosse uma notícia, e saio espalhando, diversas pessoas podem ver isso, e dependendo do grau dessa notícia, do teor, do assunto dela, isso pode prejudicar a vida da pessoa. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora. Antes, quando a discussão das fake news era sobre política, era sobre meio ambiente, o que isso podia causar? Disputa política, polarização, podia fazer a pessoa votar errado. Esse não é nosso tema de hoje, mas já é uma coisa muito grave. Você mudar o discernimento da pessoa para colocar um voto na urna porque você espalhou fake news, e eu não estou falando de indivíduos, estou falando de robôs, estou falando de projetos políticos por trás disso. Isso é muito grave. Só que agora isso ganha outra escala. Então a discussão não interessa se você é de esquerda, se você é de centro, se você é de direita, isso não é o assunto. A discussão agora são vidas. Nesse momento, quem espalha fake news, dependendo do teor delas, está colocando vidas em risco. E existem muitos projetos, os projetos do chamado fact-checking, né, os checadores de notícias, eles têm ganhado muita força nesse momento. E eu não vou dizer que isso é bom, porque eu não queria que a gente tivesse uma pandemia para que eles ganhassem força, né? Mas eles têm ganhado. Por quê? Porque mais do que nunca é necessário profissionais da comunicação ou de outras áreas, da medicina, pode ser, checando informações que estão distribuindo por aí que são falsas, checando curas que estão falando que são falsas. Tem pessoa distribuindo por aí, ou chefe de estado distribuindo por aí, que se você tomar um ácido, uma substância que não pode nem ser ingerida, você pode se curar ou você pode prevenir a doença. Aí pessoas vão lá, tomam isso e morrem. Eu dou risada de nervoso. É uma responsabilidade gigante. Eu fui procurar algumas coisas antes de conversar com você. Tem alguns comentários e eu queria ler para você. A Cris da Paz, ela falou que isso confunde. Ela mandou beijos e ela falou que isso confunde principalmente as pessoas de mais idade, os mais velhos, Sim. né? O professor Badminton, que é o Fábio, ele falou que as fake news se tornaram arma favorita de todos os partidos políticos. Eu fiquei sabendo hoje que, lendo uma notícia, que nos Estados Unidos, quem disseminou a primeira fake news foi Hillary Clinton. A gente pensa que foi o contrário, né? E na verdade foi ela, e eles estavam falando um pouquinho da história das fake news e como elas se prestam a qualquer desserviço, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Você disse que na época da ditadura militar havia fake news. Como que isso era articulado? Isso era de boca em boca? Claro, né? Não tinha tecnologia. Mas você chegou você tem ideia de como isso funcionava? Porque eu fiquei curiosa. Mo, eu acho que na época da ditadura militar é um contexto muito específico para a gente falar, porque a gente vivia a censura. E graças aos deuses, mas não só aos deuses, a mobilização das pessoas, hoje a gente tem um país que se entende como democrático. Tem sérios problemas na sua democracia, mas que ainda é uma democracia, acho eu. Então, naquela época, os jornais eles não tinham liberdade para publicar o que eles queriam. Muitas das publicações, elas estavam diretamente ligadas ao governo federal, que era um governo de militares, de torturadores. Então, eles tinham liberdade para divulgar as notícias falsas nos próprios jornais. Por exemplo, falando sobre jornalismo diretamente, eu acho que talvez muitas pessoas lembrem do caso do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog é um grande jornalista, ele era jornalista, acho que ele era chefe de redação da TV Cultura, ele era professor da USP. E, gente, ele não era nem a pessoa mais mobilizada do mundo, não. O Vladimir Herzog, no ano de, posso estar falando uma besteira, 1975, ele foi assassinado pela ditadura, ele foi assassinado pelos militares. E eles disseram para todo mundo que foi um suicídio. Isso é uma fake news. Não Sim. Foi um suicídio.
Eles assassinaram o Vlad. E isso foi descoberto por muita mobilização, não só de movimentos sociais, se alguém não quiser falar disso, isso foi descoberto por muita mobilização da imprensa, que estava sob censura, mas que continuava trabalhando pelas liberdades democráticas, para que a informação pudesse chegar às pessoas. O jornalista não faz, o jornalista profissional, e eu não digo profissional quem tem o diploma, eu tenho muitos colegas que não têm o diploma de jornalista e são excelentes jornalistas. O jornalista profissional, nada mais do que ele quer é levar a informação correta para as pessoas. É garantir que o cidadão, sou eu, Maiara, jornalista, garantir que a minha professora, Mônica, tenha acesso a toda a informação correta possível para que ela tome as decisões dela. Não é divulgar dados oficiais de governo, não é, porque para isso o site está lá, quem quiser entre e ver. É confrontar isso, é perguntar o que ninguém está perguntando, é investigar o que está acontecendo com as pessoas que estão sendo marginalizadas socialmente. É isso que o jornalista quer. Então, acho que especificamente na época da ditadura militar, você já tinha podemos fazer paralelos com hoje? Podemos. Mas você tinha um governo que tinha muita força para espalhar notícias falsas, porque, a começar, a imprensa não tinha liberdade para atuar. Ela tinha que atuar clandestinamente. Então, certo. Aí alguém pergunta, você tinha grandes jornais funcionando? Sim, nós tínhamos. Os grandes jornais no estado de São Paulo continuavam funcionando sob certa censura. Muitos deles, para driblar a censura, se aliaram ao governo federal. O que para mim é uma postura muito questionável, não é nosso tema de hoje, mas isso aconteceu e eles já pediram desculpas repetidas vezes porque sabem que erraram, né? Mayara, tem uma pergunta da Denise Rizzi. Oi, Dê, tudo bem, querida? Ela diz assim, gostaria de saber o que a Mayara acha da lei da transparência da internet, que está para ser votada. Ela acha que pode se transformar numa espécie de controle governamental sobre os usuários? O que você acha? Olha, amor, eu não estou acompanhando a tramitação dessa lei. É uma coisa, eu tenho inclusive colegas que estão acompanhando do meu trabalho, mas eu não estou acompanhando de perto a tramitação. Então, acho que eu falar qualquer coisa aqui seria um pouco arriscado. O que eu prefiro, aliás, de qualquer tema que a gente for falar hoje, se eu não tiver muita segurança para falar dele, eu posso dar uma pesquisada, depois te mando, você posta, você manda para o pessoal, do que eu falar alguma besteira aqui. Sim, não, tranquila, a Denise me perguntou, eu também, para falar a verdade, Denise, eu não me inteirei disso, eu vou ser muito sincera, é tanta notícia, é tanto Covid-19, coronavírus, como o pessoal fala, né, que assim, poucos são os espaços para a gente se articular politicamente, e politicamente também, às vezes, eu não sei, devido ao momento, eu ando querendo evitar um pouco, então, eu peço desculpas também, Denise, porque eu não tenho como falar disso. Mas, voltando aqui, como a gente falou que fake news é mundial, e aí a gente acabou voltando, eu li na BBC um artigo do dia 27, até eu queria comentar com você, Mayara, de um americano, que no começo ele não acreditava, o nome dele é Brian, ele tem 46 anos, ele não acreditava, ele é da Flórida, e ele foi hospitalizado com a esposa. Eles não acreditavam que o Covid fosse dar esse trabalho para eles que deu. Os dois foram internados, entubados e passaram poucas e boas. E aí eles culparam isso, culparam o governo americano, né, que deu uma disfarçada, que disse que não era uma coisa tão grave. E depois também tem a questão do uso da cloroquina, que ele coloca aqui também que tinha gente comprando. Nos Estados Unidos, muita gente comprou e estava tomando, porque o Trump falou, olha, não vai fazer mal, gente, eu também, inclusive, já estou até tomando aqui qualquer coisa. Então, isso incentivou as pessoas, e isso é desinformação, isso é fake news. Como que a gente classifica isso? Mo, eu acho que, assim, entre os jornalistas, especialmente quem trabalha no combate às fake news, o termo que a gente prefere é desinformação. Não tem problema nenhum usar fake news, o que importa é o pessoal entender. É isso que importa para todo mundo, as pessoas entenderem a mensagem. Por que fake news não? Na tradução literal é notícia falsa. E notícia não pode ser falsa. O teor da palavra notícia, uma informação pode ser falsa. Agora, um fato, uma notícia, eles não podem ser falsos. Então é como se o termo se contradizesse, entendeu? É como se você pegasse algo e falasse, isso é uma notícia.
eu olho e falo, não, isso não é uma notícia, essa informação está equivocada, ela não tem base científica, você está falando que a cloroquina vai salvar as pessoas do coronavírus, só que as pesquisas, inclusive da Organização Mundial da Saúde, estão mostrando que não. Então isso não é nem notícia, para começar. Então a gente prefere o termo desinformação porque ele fica um pouco mais claro, mas às vezes ele pode cair nesse academicismo. Então falar fake news resolve o problema. Agora, isso que acontece, por exemplo, essa pessoa, esse cara que você citou, não acreditar no fenômeno que está acontecendo. Quando a gente começou a conversar, eu estava falando como o fenômeno das fake news ele não é recente e também como a gente não pode falar que só agora dá para perceber a importância do jornalismo no país. Por quê? Eu acho que essa janela que a pandemia abre para a gente, que é muito triste, ela mostra duas coisas. O descrédito que as pessoas dão para a ciência, tem muita gente que não acredita na ciência, e o descrédito que as pessoas dão para o jornalismo. Isso é uma culpa do indivíduo? Eu não acho, eu acho que isso é uma culpa estrutural. Eu acho que isso é uma falta de uma educação, a gente pode falar melhor disso depois, mas de educação midiática na escola. É uma falta de um governo que mostre que a ciência é importante. Gente, é um pouco inacreditável, sabe? Que você chega em 2020 e tem gente desconfiando de cientista, quando ele comprova para você que aquilo está correto. Se eu não vou acreditar na ciência, eu vou acreditar em quê? Tirando a parte da nossa fé, né? No que eu vou acreditar? Então, acho que sim, a gente pode caracterizar com todos esses termos. Só que aí isso é muito complicado. Porque antes, quando tinham os terraplanistas falando que a Terra, né, ela não é redonda, ela é plana, isso aí não vai matar ninguém. Mas já tinha o movimento anti-vacina, por exemplo. De gente que falava que tomar vacina fazia mal. Isso vai prejudicar mais quem? Quem está no centro urbano, quem tem acesso à informação, eu, você? Não. Isso vai prejudicar quem está nos rincões do país, a quem não tem acesso à internet. A maior parte da população brasileira não tem acesso à internet. São essas pessoas que vão sair prejudicadas. Então, é uma grande irresponsabilidade a gente sair espalhando esse tipo de informação. Porque ela não vai resvalar em mim, ela não vai resvalar na minha mãe, ela não vai resvalar na minha avó, ela vai resvalar em quem menos tem acesso a direitos e à informação. Isso mesmo. Ela não vai reverberar em quem está procurando, quem está buscando, né? Tem algumas dúvidas, os meninos comentaram aqui um pouquinho das companhias aéreas e... Maiara, o que é pior? É a desinformação ou a má informação? O que é pior? Em inglês, essa semana, eu preparando aula... eu tive o contato com essas duas palavrinhas, e o que você acha que é pior hoje em dia? Ai, achei complicada a pergunta, mas eu acho que é a desinformação, porque eu não sei necessariamente qual é o conceito exato de má informação, mas acho que você estar parcialmente informado é uma coisa, agora você tá acreditando numa coisa que é errada, nesse momento é bem complicado, né? Acho que acabaria sendo pior nesse contexto, mas não sei muito bem qual é a diferença de um para o outro. Sim. É isso mesmo que você falou. Maiara, eu acredito que assim, nesse momento a gente tem muita gente que se depara com a tecnologia nova, não estava acostumado nas suas vidas, principalmente as pessoas de mais idade, o WhatsApp é uma coisa nova, então tudo que você vê, você quer passar para o outro, então existe aquela mobilização da pessoa receber uma coisa engraçada e já querer passar para 10, e esses 10 para mais 10, isso vai se multiplicando, e aí essa desinformação, ela toma proporções assim imensas. Como é que a gente poderia fazer, o que poderia ser feito para que as pessoas pensassem um pouquinho, analisassem? Como é que você acha que funciona isso? Mo, eu acho, às vezes as pessoas dão umas pílulas, né, de receitas, tipo, checklist do que você tem que fazer para não espalhar uma fake news. Eu acho que isso é super complicado, porque eu não acho que esse fenômeno da fake news, ele depende só do indivíduo. Acho que quando você individualiza e fala, você tem que parar de espalhar fake news, aí o problema vai estar resolvido. Ou então, é trabalho de formiguinha. Concordo que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Reciclar, todo mundo tem que fazer as coisas direitinho e aí vai acontecer uma grande mudança. Só que as coisas, elas são muito mais estruturais do que isso. Não adianta eu ensinar uma tia minha a parar de espalhar fake news e continuar tendo um robô ligado a movimentos muito maiores espalhando fake news. Mas no âmbito individual, acho que dessas ações maiores a gente pode falar depois, eu acho que é a primeira. Essa informação chegou, de onde ela veio?
Se a pessoa te mandou uma mensagem falando, menina, vamos fingir que é a cloroquina, né? Que eu espero que todo mundo já tenha entendido que não, né? As pesquisas já estão mostrando, nada comprova que a cloroquina funciona, muito pelo contrário. Sim. Ah, eu li aqui que tomar cloroquina previne a gente da Covid-19. Onde você viu isso? Ah, eu vi na TV. Em que programa que você viu isso? Ah, e agora eu não lembro. Tá, não sei se é fake news ou não. Só que eu não sei que aquilo lá é uma notícia, não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não compartilho, eu não espalho, eu não distribuo numa corrente. Quando você recebe uma notícia, se tem um link, clica no link. De qual veículo que aquilo lá é? Às vezes eles criam umas páginas para fingir que aquilo veio de algum veículo. E não é necessariamente de lugar nenhum. Viu, não conhece, é um nome desconhecido, joga no Google. Que veículo é aquele? Não espalhe algo sem saber a fonte. Se alguém te mandou um texto todo bonitinho, falando da cloroquina, tá, com base em que o texto está falando isso? Veio de um estudo científico? Foi publicado em alguma revista de medicina? De onde que saiu? Você tem que saber de onde veio a informação. Acho que isso é o mais importante. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a, como que eu vou dizer, ter fontes mais confiáveis de informação, eu acho que é muito ruim quando a gente fala, como que você se informa? Ah, do que eu recebo dos meus amigos. Cara, nossos amigos não são curadores de informação, eles estão trabalhando com outras coisas, eles não têm tempo para ficar o dia todo selecionando o que é certo e o que é errado. Então, faz uma listinha lá de veículos que você acha bacana para acompanhar, de veículos que são abertos, porque infelizmente hoje tem muitos veículos que sobem o muro de pagamento, né? Como a gente diria em português, ou seja, você tem que pagar para acessar a notícia deles. Só que com a pandemia do coronavírus, vários desses veículos quebraram esse pagamento, então tudo que é de coronavírus, todo mundo tem direito de acessar. Então, pelo menos isso. Faz uma listinha dos veículos que você gosta, sei lá, Folha de São Paulo, acho legal. Na TV, gosto de ver o, Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Gazeta. Passa a acompanhar esses lugares. Todo jornal... Ai, Mayara, às vezes eu discordo do que o jornal tal fala. Gente, eu também. Eu discordo de vários jornais, tenho problema com vários jornais. Só que eu sei que nesse momento eles estão trabalhando para levar informação apurada para as pessoas. Então é importante a gente ter os nossos próprios portais de informação, sabe? Não só ficar dependendo do que mandam para a gente. Eu concordo com você, Mayara. E você não precisa gostar. Hoje em dia tem muito esse, aquele, eu não gosto, eu odeio. Umas coisas muito fortes. Eu acho que, assim, você não precisa... Ai, tem bastante comentário aqui, daqui a pouco eu vou ler. Você não precisa gostar de um, você precisa ouvir, filtrar. O que não presta para você... calma, a gente tem mania. Eu não sei, eu acho que agora as pessoas tem uma mania de querer brigar com a televisão, brigar com o jornal. Não, eu não concordo. Você não precisa concordar, mas você precisa se informar, né, a respeito disso. Então, o que você falou, qual é o jornal que me deixa mais tranquila para eu acessar essa informação? Então, é a Folha, é o Estadão, é um outro jornal confiável, não é confiável, esse jornalista, aquele, fala do... Então, na televisão, o que me traz uma certa calma para receber, mas eu acredito que as pessoas precisem mudar a forma como elas estão olhando tudo isso. Senão fica tudo muito negativo, né? Eu odeio isso, Sim. Eu odeio aquilo, eu odeio isso. Não, mas eu quero dali o que eu quero, a informação. Deixa eu ler um pouquinho os comentários antes de você comentar. O André Lobisomem, ele falou bastante coisa. O Alê falou que as pessoas pegam um recorte de uma notícia e criam coisas, isso é verdade. Total. O André falou que no começo da pandemia saiu um vídeo para não usar o álcool e sim vinagre, inclusive comer coisas também. Verdade, André. E olha quem está aqui, o Antonini, oi lindo. Ele fala que há um grande grupo no Brasil, baseado em um grupo norte-americano chamado Sleeping Giants, a gente leu essa semana pelo menos. Uma organização orgânica formada por indivíduos comuns. Excelente. Caçando meios que publicam fake news para evitarem divulgações diferentes, isso mesmo. A gente tem, eu acho que hoje em dia, né, para procurar as coisas, quando eu recebo alguma coisa do tipo, coma abacaxi para matar o Covid, eu vou lá no Google, comer abacaxi mata o Covid. Come o abacaxi, mas não vai acreditar que ele está matando o vírus, né? Então, Mayara, o que você pode falar sobre isso?
Não, eu achei muito legal a citação do Sleeping Giants Brasil. Eu acho que é uma organização fantástica, eu tenho acompanhado um pouco. Acho que se o pessoal quiser acompanhar também é super válido. E daquelas saídas que a gente estava falando sobre o enfrentamento das fake news. Acho que hoje, o que a gente mais vai ver nos jornais, tem se falado muito do inquérito das fake news, acho que a gente não precisa falar disso aqui. Mas uma coisa que tem acontecido vários estados, inclusive em âmbito nacional, estão tentando criar algumas leis para criminalizar as fake news. A partir do momento que você se coloca contra a fake news, o que deveria ser um movimento natural, porque se tem alguém querendo espalhar notícia falsa, coisa boa, essa pessoa não está querendo, você vai ouvir, estão querendo criar uma lei para criminalizar. Fantástico, é isso que tem que acontecer. E no entendimento do jornalismo é muito pelo contrário. Leis que criminalizam a fake news, elas podem cair no problema da censura. E isso é muito grave. Aí, explicando rapidamente por que isso pode acontecer. A gente falou muito aqui sobre fake news, só que não existe uma definição exata do que é fake news. Então, por exemplo, nesse momento em que o Brasil está tão polarizado, se você aprova uma legislação de fake news, um grupo, um jornal, um veículo, vai lá e publica uma notícia investigando a vida de um político, ele chega, entra nessa legislação e fala, essa notícia é falsa. E aí, por interesses maiores, eles vão lá e baixam uma censura nesse veículo. Isso é muito grave. Então, para a gente, o entendimento, enquanto a gente não tem uma definição, e principalmente quando a gente está no momento de pandemia, que a gente devia estar pensando na saúde das pessoas, o que é preciso fazer estruturalmente para combater as fake news é mais a longo prazo. Começa a discutir nas escolas o que é educação midiática, o que é notícia, o que é jornalismo, como se produz uma notícia, por que acessar a informação é importante. Segundo, fortalece os jornalistas que fazem esse trabalho de checagem, que olham a notícia falsa, dizem que ela é mentirosa, falam com médicos, cientistas, mostram por que ela é mentirosa e saem distribuindo essa informação. E por último, cobra as plataformas de rede social, Facebook, Instagram, Twitter, que ganham, não sei nem dimensionar o valor do dinheiro que ganham por ano, não podem permitir que robôs fiquem agindo por trás dessas plataformas para divulgar fake news. Agora, no momento político que a gente está hoje, você baixar uma legislação que criminalize isso, a gente tem certeza que vai acabar prejudicando o jornalismo profissional mais do que parar com esses robôs ou com as pessoas que individualmente acabam distribuindo fake news. E só uma coisa que eu acho interessante, Mo, é que às vezes o pessoal também fala assim, mas isso não é mentira, e eu posso falar o que eu quiser, porque no Brasil a gente tem liberdade de expressão. Gente, sim, verdade, ainda bem que a gente tem liberdade de expressão no Brasil, eu espero que a gente continue, né, porque estamos, acho que correndo o risco de perder alguns direitos básicos que temos. Só que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, não é temos liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, eu posso agredir quem eu quiser, eu posso falar o que eu quiser da Mônica, expor os dados da Mônica que eu quiser e sair espalhando por aí que tomar vinagre vai te fazer esterilizar o vírus que tem dentro de você. Isso não é liberdade de expressão. Né? Isso de forma nenhuma é liberdade de expressão. Isso é atacar outras pessoas, isso é colocar a vida de outras pessoas em risco. Sim. Então, acho que precisa dividir. Eu li hoje uma postagem de uma pessoa que dizia que a fake news, dependendo do assunto, ela fica no inconsciente da pessoa. Né? Então, a pessoa lê aquilo e ela não só propaga, ela vai dormir com aquilo, ela vai acordar, ela vai sonhar. Então, ela pode ser extremamente prejudicial. Tem um comentário do Nelson, grande Nelson, que diz que informação não pode ser confundida com conhecimento. Informação requer reflexão antes da propagação. É exatamente, Nelson, exatamente. A gente está falando aqui. Você vai assistir, você vai... isso serve para mim, eu quero entender, né? Assim, isso não serve. Então, a reflexão, né? A gente precisa refletir. E como disse alguém aqui também antes, você pega um pedaço de uma notícia, entendeu o que você quis e você fala, não, mas eu li no jornal tal, que era assim. E aí quando você lê tudo, você vê que existem outras coisas, outros pormenores ali. A crise, acho importante que possamos mostrar para as pessoas o que está por trás das fake news. E o quanto isso pode ocasionar problemas sérios na vida delas. Isso mesmo, né? E, Mayara, como jornalista, e quando você recebe, né, o seu olhar para isso, né, como é que você se sente? Porque a gente vê aquilo, dá o grau de importância que a gente quer,
né? Ou você se descabela, ou você fala, não vou me contaminar. Enquanto jornalista, como é que é esse seu filtro? Bom, acho que a primeira coisa é assim, infelizmente a gente vive em bolhas, né? Então, na minha bolha particular, não tem muitas pessoas espalhando fake news. Mas uma coisa que é muito simples, daquela lista de itens que eu falei que eu acho ruim a gente criar, mas que parece a maior besteira e as pessoas praticam todo dia. As pessoas, quando elas clicam numa notícia, elas não olham a data daquela notícia. E aí elas já saem compartilhando. Então, por exemplo, Mercedes Sosa, cantora latino-americana, faleceu em 2009. Aí, de repente, essa notícia surge, sei lá de onde, do fosso, começa a compartilhar ela na internet, no Facebook, aí todo mundo curte, compartilha, falando, morreu Mercedes Sosa. Aí você olha aqui e fala, ela já morreu, ela morreu de novo? Então, assim, entrou numa notícia, veja a data que aquela notícia foi publicada. Isso já é um primeiro passo que pode parecer pequeno, mas é grande para a humanidade. É importante olhar a data que a notícia foi publicada para você não sair compartilhando coisa que não está atualizada. Mas quando eu vejo notícia falsa, eu acho que, do ponto de vista muito pessoal, é muito triste. Primeiro porque dá medo do que a pessoa vai fazer com aquela informação, por mais fútil que a informação seja, que agora a gente está falando de informações referentes à vida da pessoa. Mas mesmo quando não eram, mesmo quando era uma disputa política, dá medo, você fala, isso vai chegar a pessoas que não têm acesso à informação para desmentir essa falsidade. Então a pessoa vai ficar acreditando nisso. Então dá muito medo. Mas segundo, dá tristeza porque é o puro descrédito do trabalho do jornalista. Acho que tem sido falado muito de jornalista, e é que nem quando a gente fala dos números da Covid-19, né? Você para de humanizar as pessoas. Você para de esquecer que cada morte ali é uma família que está chorando hoje. Eu não estou querendo fazer um comparativo entre essas duas coisas porque não dá, mas é que nem você fala jornalista como se fosse um ser acima da lei. De forma alguma. Jornalista sou eu, jornalistas são meus amigos, sou eu, filha da minha mãe, da minha avó, que estou aqui trabalhando, tentando estudar, tentando achar meu lugar no mundo, cheia de dúvidas. São todos os meus colegas com seus problemas pessoais, são todos os pais que trabalharam para pagar os estudos dos filhos para que eles pudessem se formar jornalistas. Então, eu sou uma pessoa que escolheu outra profissão, mas poderia ser farmacêutica, poderia ser várias coisas. Somos pessoas. Mas é um descrédito muito grande do trabalho que o jornalista faz. Porque, acho que eu fiquei pensando antes da gente fazer a live, como que você explica se alguém quiser falar, por que o jornalista precisa existir? Acho que hoje, nesse ponto da democracia que a gente está, existem algumas legislações que fazem com que os governos disponibilizem dados do que eles estão fazendo, né? Eles sejam transparentes, tanto ativamente, ou seja, eu sou obrigado a divulgar tudo isso sempre, os gastos, as compras de ventiladores, o número de mortes. Só que tem outros dados que eles são obrigados a divulgar só se eles forem perguntados sobre os dados, que é tipo a transparência passiva. Então, se eu, cidadã, eu não preciso ser jornalista, qualquer pessoa vou lá e pergunto, eles têm que me mandar essa informação, porque é lei. Só que, vamos combinar, as pessoas vão sair fazendo isso todo dia? Né? Sei lá, eu, motorista de ônibus aqui, trabalhando no total 12 horas por dia, se você contar a ida e volta, o tempo que eu passo trabalhando, vou querer pesquisar o quanto que, não sei, tal empresa pública está gastando com a limpeza dos ônibus, se eles estão superfaturando. Gente, você não tem tempo, você não vai pensar nisso. Eu, professora do colégio público, vou querer investigar se está tendo superfaturamento na prefeitura. Não, e eu não estou dizendo que esses dados não estão disponíveis. Muitas vezes eles estão. É para isso que o jornalista existe. Ele quer olhar para o que está acontecendo na realidade, ele quer contribuir com o debate público e contribuir para que tudo de errado e de correto também esteja acontecendo, mas a gente não é assessoria de imprensa, eu não estou aqui para ficar batendo palma para político. A gente mostre o que é que está acontecendo, para as pessoas entenderem tudo o que está se passando. As informações estão lá. Hoje em dia, com acesso à internet, muito mais gente pode ser comunicadora. Só que não é assim. Então é para isso que a nossa profissão existe. Enfim, fico triste quando vejo fake news, porque eu acho que é um descrédito ao nosso trabalho. A gente está muito mais aqui. O nosso trabalho é para garantir um direito básico, assim como o seu trabalho é para garantir que as pessoas tenham direito à educação, que é um dos principais direitos que a gente tem que ter acesso como direito público e não só privado. A gente está aqui para garantir que as pessoas tenham direito de acesso à informação. É para manter as pessoas bem informadas. Pode me criticar, agora não me xinga. Pode criticar o meu trabalho, não xinga a minha família.
Sim, eu posso não concordar. E aí foi que a gente comentou, que o André falou que se sentia assim. Eu posso não gostar do que eu estou assistindo, mas eu não preciso, né? Uhum. Tem uma pergunta para você, querida, da Drica. Ela gostaria de saber o que é necessário para combater as fake news. A Drica é minha madrinha, então oi para minha madrinha. É ela que está Oi, falando. Drica. Então, madrinha, acho que é aquilo que eu estava falando. Acho que combater as fake news tem um teor que é muito individual, que é da gente parar de compartilhar tudo aquilo que a gente recebe e ir checar o que é que está chegando para a gente, ver se algum jornal. Não estou falando só jornal conhecido, não estou falando jornal grande, porque isso é desprestigiar o trabalho de vários jornalistas de veículos pequenos que fazem um jornalismo incrível. Então, a questão não é essa. Mas ver de onde saiu aquela informação. E a segunda são ações mais estruturais, que não dependem só da gente como indivíduo. Dependem de uma política de Estado, de uma política de governo, dependem de movimentos se organizando, que é garantir aquela educação nas escolas, que a gente já falou, o jornalismo combater as fake news, ou seja, vamos prestigiar o jornalismo profissional para que a gente possa continuar produzindo informação que confronte essas notícias falsas. E por último, essas plataformas tomarem medidas. E aquilo que a gente falou da legislação, Mo, eu acho que não exclui. Precisa-se continuar estudando possíveis legislações para combater desinformação, mas não do jeito que está acontecendo. Esse tipo de debate precisa ser debatido com a sociedade, não no meio de uma pandemia, né? Não tem cabimento. E assim, não dá para a gente também buscar informação no Facebook, né, Não. gente? Eu não sei, eu acho que você vai no Facebook para outras coisas, né? Para uma interação diferente. Eu acho que a informação você vai em outros locais, locais de mais confiabilidade, né? Locais onde você tem toda uma história, pessoas estão ali por trás. E são várias as formas de se ver o mundo, não existe só uma outra, Exato. né? Como a gente E é tem isso que o falado aqui. jornalismo quer. Exatamente. Que você vá buscar outras fontes. Maiara, o André pergunta para você, tem como ser um bom jornalista sem faculdade? Você falou no comecinho, e aí acho que... Olha, gente, e isso também é uma coisa que divide opiniões, né? Mas como eu tô aqui para dar a minha, eu não acho que um diploma faz de ninguém um bom jornalista e não acho que a ausência de um diploma faz de alguém um jornalista ruim. Eu acho que a gente precisa se capacitar, assim como todo mundo precisa. Então, sim, é preciso você entender sobre a linguagem, é preciso você saber apurar informação. Mas acho que ainda mais no país que a gente vive, se você só falar que quem tem um diploma pode fazer jornalismo ou comunicação, você não tem um pingo de noção do país no qual você está vivendo. Hoje eu estava vendo, por exemplo, como que as comunidades indígenas, elas fazem uso da comunicação, celulares, rádio poste, às vezes até carro de som, para levar informação a aldeias que são mais afastadas. E não são mais afastadas, não é com esse olhar de esse termo é horrível, de dó que você tem que olhar. Gente, é um modo de vida, tá tudo certo. Só que é um modo de vida que hoje se divide com grandes centros urbanos, então a informação precisa chegar a essas pessoas. Então, como os próprios indígenas, muitos deles que não fizeram graduação de jornalismo, estão comunicando às suas comunidades. Para mim, isso é jornalismo. Para mim, isso é total jornalismo. Então, acho que tem como você ser um excelente jornalista sem a graduação. Se você quiser e você puder, faça, porque eu acho que é muito bacana também. Mas caso contrário, eu acho que não é por aí que se faz comunicação no Brasil hoje. Muito bem, eu estou aqui pensando em tudo que você falou. Nossa, achei demais. Como é bom conversar, né, com pessoas que têm acesso a mil e uma informações, que sabem das coisas. São inspirações. Assim como você não precisa ter um diploma para ser professor. E aí, André, a gente falou isso na live anterior, né? Você tem um conhecimento, você pode passar para o outro. A título de divulgar, de manter isso vivo. Né? Então, a educação, o conhecimento, ele pode ser compartilhado entre os pares de uma comunidade. Total. Não precisa existir um professor com diploma. Então, na ausência de uma pessoa especialista, você pode compartilhar o seu conhecimento. Então, isso que a Maiara falou é profundo, é bem bacana. Eu gosto de pensar assim também.
Tô até olhando o tempo aqui também, né? Sei que temos limites no Instagram. Mas sobre isso, uma coisa que eu não gostaria de esquecer só de comentar, e aí vale até o pessoal dar uma procurada, sobre isso de você não precisar do diploma para fazer um jornalismo excelente. Eu acho que o que tem acontecido agora com o coronavírus nas comunidades, nas periferias brasileiras, é um excelente exemplo, especialmente no Rio de Janeiro, sobre como a comunicação é essencial e muitas vezes ela não é feita por esses veículos profissionais de imprensa. Os próprios moradores criaram um gabinete de crise, já que o governo não chega até essas comunidades para levar tudo que eles precisam. Então, eles estão fazendo campanhas de solidariedade, né, para arrecadar mantimentos, álcool em gel, sabonete, água, porque tem dia que não tem água na casa deles. Só que, além disso, eles estão fazendo comunicação. E, para mim, assim, essa é a função do jornalismo, entendeu? Eu podia não trabalhar numa grande redação, mas trabalhar com isso e eu sei que eu seria igualmente feliz. Então, eles estão fazendo comunicação. Como? Eles fazem panfletos informativos e distribuem nas casas das pessoas, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Eles colocam rádio poste nas ruas da comunidade e saem falando as principais medidas de proteção, saem falando se os comércios vão abrir ou não. Eles saem com carro de som passando essas informações. Isso é comunicação. Isso não é jornalismo investigativo, são coisas diferentes. Não está investigando se aquilo está acontecendo ou não. Mas tá tudo bem, né? Não é todo mundo tem que ser jornalista investigativo. Cada um tem que cumprir um papel e ajudar como pode no momento. Então, para mim, isso é comunicação igualmente, e às vezes é uma comunicação, para mim, que merece muito mais palmas do que a que é feita dentro de uma redação, sem olhar para o que está acontecendo embaixo do seu nariz. Então... Sim. É uma coisa mais humana, né? Nesse tempo de Covid, a gente precisa aprender, reaprender ou relembrar das humanidades, né? Para onde que a gente vai olhar depois, quando tudo isso acabar? Maiara, como o tempo está acabando, eu tenho umas perguntas aqui para fazer para você. Vou falar menos. Como é que veio a ideia de ser jornalista? Porque você passou, a gente falou tanto de fake news, que eu acho que agora eu queria saber de onde veio essa ideia de ser jornalista, de fazer jornalismo. Eu tenho até dificuldade de explicar isso, porque eu acho muito injusto a idade em que hoje muitos dos jovens que têm a oportunidade de estudar são forçados a tomar uma decisão de profissão, de carreira, que vão seguir. Eu tive o privilégio dessa decisão vir muito cedo para mim. Eu gostava de escrever, eu gostava de articular ideias. Quando eu estava no meu primeiro colégio, a gente foi na redação da Folhinha, eu olhei aquilo e falei, quero ser jornalista. Só que não teria muito sentido naquela época para mim. Eu não sabia por que eu queria ser jornalista, além de gostar, sei lá, de redação. A partir do meu ensino médio, foi no Partenon, e aí você sabe o papel que todos vocês, meus professores, tiveram. Por isso que para mim os educadores são, acho que a principal, não são jornalistas, são os educadores, a principal figura para fazer uma transformação nesse país. Isso começou a ganhar sentido, porque eu sabia que eu queria contribuir com o debate público, com a construção de ideias. Não estou falando só levantar bandeiras. Eu levanto minhas bandeiras, sim, várias bandeiras. Mas não é disso que eu estou falando. Eu queria contribuir para que chegasse informação para as pessoas. E eu falava, como? Com o quê? E eu sabia que eu era boa naquilo de comunicar. Eu não gosto do vídeo, então eu não sou boa nisso. Ninguém vai me ver na televisão, não é minha vontade. Mas eu gosto de construir ideias em outros lugares, ouvindo diferentes pessoas para construir aquilo. E aí foi daí que surgiu isso. E aí, cada dia, isso ganha um significado diferente para mim, porque no jornalismo, cada dia é um aprendizado novo. Maiara, amei. Mas olha, tem uma pergunta para você do Nelson. Ele diz que as falsas notícias, elas são nocivas em si. Mas vocês acreditam que também servem para pôr em dúvidas ou mascarar atrocidades verídicas? Sim, meu querido. Com certeza, sim. E acho que, enfim, nem queria entrar nesse tema, mas não tem como falar de notícia falsa sem falar de interesses políticos que estão por trás das coisas. Acho que as falsas notícias, elas são nocivas em si à vida das pessoas, que nem agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas principalmente para mudar ideias, para mudar percepções. Então, às vezes, um governo que estava no poder fez uma política sensacional, e todo mundo está vendo que aquela política foi sensacional, mas as eleições estão chegando. Então, o partido opositor que vai concorrer quer desacreditar aquela política que todos os dados, todos os números mostram que fez diferença no país. Ele vai lá, faz um contrato com uma empresa distribuidora de fake news ilegal e começa a distribuir isso para mudar o debate público.
Só que isso é totalmente fora da democracia, porque você está mentindo para as pessoas, para que elas mudem a posição que elas vão tomar em relação a qualquer coisa. A gente podia estar falando aqui de você ser racista ou não, de você votar em partido A ou partido B. Então, sim, acho que isso é muito usado para mascarar atrocidade. Mayara, você falou de uma outra pergunta aqui do Fábio. Ele pergunta assim: você acha que as fake news podem ser colocadas entre os grandes problemas do Brasil em menor escala, mas junto à criminalidade, o racismo, entre outros? Acho total, porque as fake news, acho que além de um problema por si só, elas são desencadeadoras de outros problemas. Então, a depender da fake news que você distribui, você pode agravar a própria percepção de racismo que as pessoas têm. Sim. Você pode... Criminalidade, quando eu falo criminalidade, acho que tem muita gente que pensa em ladrão que te assaltou na esquina, né? Eu acabo pensando em coisas maiores. Eu penso no que está roubando bilhões de reais da gente. Então, acho que é muito grave porque você pode mascarar que aquilo não está acontecendo. Então, acho que sim, é um dos grandes problemas que a gente tem, mas principalmente um dos mais difíceis que a gente tem de resolver. Acho isso muito triste. Por isso, acho que espaços como esse que você cria, Mônica, eles são essenciais. Porque todo mundo tem que debater fake news. Não é um debate só de jornalista. Jornalismo não é um debate só de jornalista. Educação não é um debate só de professor. Porque todo mundo tem que ter educação. Jornalismo não é um debate só de jornalista, porque todo mundo tem que ter acesso à informação. Então... Perfeito, perfeito. Mayara, bom, enfim, está acabando o tempo mesmo. E eu queria que você, antes de agradecer, antes de finalizar, eu queria que você deixasse um recado. A Alessandra me fez pensar nessa coisa do recado na live anterior e eu gostei. E aí eu queria que você deixasse um recado para as pessoas nesse momento. Você podia ter me pedido isso com a antecedência e eu ia pensar num recado lindo para as pessoas. Mas quando ela me pediu, eu não tinha isso gravado. Também foi assim, mas eu tenho certeza que você vai deixar um recado lindo. Gente, acho que o primeiro recado é que eu espero que todo mundo esteja bem, e possa estar bem, tenha as condições estruturais para se manter sã mentalmente, fisicamente nessa pandemia. E acho que num momento tão triste que a gente está vivendo, a gente podia abrir uma janela para repensar algumas coisas. Eu não acho que a sociedade vai sair melhor depois da pandemia, tá? Acho que isso é uma visão muito... Enfim, a pandemia já está afetando quem mais precisa, então não tem como a sociedade sair melhor depois da pandemia. Mas eu acho que é o momento para a gente passar, por exemplo, se antes você não prestava tanta atenção na ciência, preste atenção agora. Se antes você não se importava tanto com o que estava acontecendo no governo federal, olha o que está acontecendo agora. O Brasil é o epicentro da pandemia no mundo. E a gente sempre foi um país especial, mas nem tanto assim, né? Se você não ligava para a informação que chegava até você, passe a ligar. E eu não estou falando para você passar 10 horas por dia assistindo o jornal. Não, mas fala. Meu Deus, eu vou passar vergonha se eu falar uma grande besteira sobre tal assunto? Não, você não precisa. Está cheio de informação na internet. Vai lá, procura. E aí, de um ponto de vista muito particular, prestigie, valorize o trabalho dos jornalistas. Assim, eu sei que são só 4 anos na profissão, mas todos os profissionais que eu conheço, com seus defeitos ou não, todo mundo tem defeito, o que eles querem, o que a gente quer, é contribuir para que todo mundo tenha acesso à informação. Governo, político, tem dever de fornecer informação do que está fazendo. E jornalista é a ponte para que essa informação chegue até as pessoas. Não é o canal oficial desse político. Então, acho que é isso. Eu espero que a gente fique bem. Eu amei. Amei, Mayara, a sua contribuição. Foi ótimo conversar com você. A gente já conversa tanto nos bastidores, nunca assim tão com as pessoas aqui com a gente, podendo deixar isso gravado para quem quiser assistir depois. Fica gravado, pode compartilhar. E eu queria agradecer você por esse tempo, essa disponibilidade, enfim, você veio aqui falar de uma coisa que hoje em dia a gente precisa que as pessoas escutem mais os outros, né? Então eu fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite, que já de meses, né? Eu já venho pedindo, e que nós todos tenhamos coragem de usar a tecnologia para conversas,
para coisas que, assim, que inspirem os outros. Eu acho que você colocar a sua cara, dar a sua cara a tapa numa live que vai ficar gravada, é importante porque a gente precisa se inspirar, porque somos seres humanos, porque vivemos em sociedade, porque estamos juntos passando por um momento desafiador. Então, precisamos da tecnologia e precisamos aprender. Então, que esse momento, que essas lives, que elas sirvam para a gente se aprimorar nisso. Então, assim, eu agradeço bastante e agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, amor. Também agradeço pelo espaço e, assim, peço desculpas se eu não pude responder algo muito bem. Como eu disse, eu não sou nenhuma especialista, eu vou catando coisinhas que eu fui capturando por aí. Sabe o que a gente faz? Eu tô aqui, se alguém quiser tirar qualquer dúvida de algo, posso pesquisar, mandar para a pessoa, acho que é o melhor caminho, assim. Estamos aqui. Depois conversamos com a Denise. A Denise que perguntou, depois conversamos com ela. A Denise é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa. Segunda-feira eu vou fazer uma live com o professor de artes, professor Luiz Pereira, um professor que faz a diferença em sala de aula. Eu espero que vocês venham aqui assistir. Denise, Nelson, quem sabe, não é, gente? Podemos... Cris, gostaria de conversar. Só um espaço, porque eu mando beijo para você sempre, beijo para todos os professores. Nossa, deu uma saudade aqui ver essas pessoas que ajudaram a me formar, assim, a formar meu pensamento crítico. Obrigada, assim. Mais que jornalistas, valorizem seus professores, gente. Sempre, sempre. Ale, obrigada, viu, pela sua participação. Denise, o Luiz, segunda-feira. Maiara, quero ver você na live do Luiz, você vai amar. Ele dança na aula de artes com os alunos, ele faz teatro. Olha, é um mega educador. Tenho orgulho de ter o Luiz como amigo. Gente, obrigada, viu? Nelson, lindo, saudades. Vamos conversar depois. Tá bom, Mai? Eu vou encerrar. Gente, um super beijo, boa noite. Amei demais ficar aqui com vocês. Olha quanta contribuição a gente teve. Você sabe que o André que contribuiu, eu não sabia. Ele não é de São Paulo, ele é de um lugar distante, agora eu não lembro. A Alessandra falou. Então, olha, a gente tem gente de outros estados assistindo. Sim. Tá bom? Beijo, boa noite a todos. Beijo. Beijo, tchau, gente.